nós curvamos aqui o que somos diante de Ti, Senhor. Agradecidos como o Senhor mesmo pelo Seu Espírito nos conduziu nesse tempo a podermos proclamar aquilo que é uma realidade, Senhor. Estamos em Ti e o Senhor está em nós. Amém. Quando o Senhor morreu, nós morremos contigo. Quando o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos contigo. Quando o Senhor ascendeu, ascendemos contigo. Podemos dizer que é um homem na glória e nós estamos em Ti, Senhor. Amém. Nos aproximamos do Senhor pelo sangue que foi derramado, Senhor. Pedindo que o Senhor nos cubra aqui nesse momento, que o Senhor nos ajude a poder falar a Sua palavra com temor, com toda a responsabilidade e também, Senhor, com toda a misericórdia e carinho diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E guarda-nos, Senhor, e livra-nos de toda obra do mal. Guarda nossas casas, guarda os nossos familiares, guarda esse ambiente, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 João. João, capítulo 1. O tema que foi dado para falar sobre esse tempo aqui, sobre momentos, foi sobre intimidade com Deus. É um assunto muito vasto nas Escrituras. E a gente poderia pegar vários personagens que foram colocados soberanamente pelo Senhor para nós, na Bíblia, falar sobre alguns deles, da vida que eles desenvolveram diante do Senhor, mas vasculhando o assunto, pelo menos me pareceu bem tomar o caminho de usarmos 1 João para podermos tratar sobre algumas coisas relacionadas ao avanço da nossa vida cristã diante do Senhor. E de como o Senhor propôs nessas coisas que são elementares aqui e que a gente, com a ajuda do Senhor, vai entrar. João diz assim no capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Quando nós pegamos essa primeira introdução aqui de João, a gente vai falar, ele vai falar, na verdade, daquilo que ele recebeu desde o princípio. E a gente vai ver que princípio é esse aqui e como também o próprio João, nesse livro, ele vai desenvolvendo esse assunto. Então, o que era desde o princípio, o que ele ouviu, o que ele viu, o que ele contemplou e que sua mão apalpou, isso ele está transmitindo a cada um de nós de forma de conhecimento e de entendimento, para que também nós possamos entrar nessa realidade que ele está falando aqui, de uma comunhão plena com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, e não pode ser de outra maneira senão pelo Espírito Santo.
como Paulo coloca aqui em 2 Coríntios capítulo 13, nós também temos a comunhão do Espírito Santo. Na verdade, se o Espírito Santo não nos regenerasse, se o Espírito Santo não estivesse em nossas vidas, era impossível essa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, o que temos em nossas vidas, irmãos, é por demais precioso, mais do que eu posso transmitir para vocês, mas no Espírito Santo, ele, ao mesmo tempo, ele não é limitado, mas ao mesmo tempo ele se limita por causa de nós. Nós precisamos da ajuda dele para compreender esse assunto do avanço espiritual na nossa vida. Quando João foi chamado pelo Senhor para poder caminhar com ele, João tinha a idade praticamente de alguns de vocês aqui, talvez 15, 16, 17 anos, era bem tenro. E ele contemplou tudo aquilo que ele está falando aqui. Ele ouviu, ele viu, ele contemplou, seu coração se inclinou para contemplar o verbo vivo, e ele apalpou esse verbo da maneira que ele colocava o seu peito, colocava sua cabeça sobre o peito do Senhor, e sabia as batidas do coração do Senhor. Então era alguém que era muito próximo da pessoa do Senhor. De maneira que no Monte da Transfiguração, você percebe que dos discípulos, dos 120, o Senhor tinha 12. Na verdade, dos 500, o Senhor tinha 120. Dos 120, ele tinha 12. E dos 12, ele tinha 3. Pedro, Tiago e João. E eles foram levados ao monte para poder ver o Senhor transfigurado. Então, João era uma das pessoas que estava muito próximo do Senhor. E o Senhor, de forma soberana, fez com que João permanecesse como o último dos apóstolos a falecer, e ele viu tanto a glória da igreja no seu início, como ele também viu a degradação da igreja, e como o Senhor está usando João ainda, pelos textos que o Senhor deu para ele, tanto do Evangelho de João, como 1ª e 2ª, 3ª João, como também o livro de Apocalipse, para poder fazer com que nós possamos retornar ao princípio de uma comunhão com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E João, quando foi chamado, estava costurando as redes. E João também, pelo Espírito do Senhor, ele está fazendo esse trabalho de costurar as redes, de trazer novamente aqueles que foram ganhos pelo Senhor para próximos de uma intimidade, de uma comunhão com o Senhor. Só que isso é tão tremendo quando a gente vai começando a ler as Escrituras e gasta algum tempo com isso, que a gente vai perceber que esse livro que nós estamos lendo aqui, que acabamos de ler a introdução, ele foi escrito mais ou menos no ano 90. Então façam uma simples conta. Quando João foi chamado pelo Senhor, ele tinha idade parecida com algum de vocês. No ano 90, vamos supor que João estivesse com o quê? Uns 80 anos, alguma coisa assim. Mas é interessante que ano 33 e meio, o Senhor morre, ressuscita, ascende aos céus, é entronizado e recebemos da parte do Pai dele o Espírito Santo. Agora você faça essa conta, 33 anos e meio. Então, estamos nessa dispensação. 33 anos e meio da era cristã, da divisão da história pela pessoa do Senhor. Então você conta 33 anos e meio para chegar no ano 90. Então quanto é que temos aí? Isso que é bom de conta. $56 anos e meio. Chegaram à conclusão? 56,5. 56 anos aproximadamente depois que João viu, ouviu, contemplou e apalpou, ele escreve essa carta com extrema precisão. Aí o que a gente vai
pensar acerca desse assunto. De como o Senhor, a sua palavra e essa comunhão estava de forma entranhada no que ele pensava, no que ele sentia, no que ele decidia. Era a maneira dele viver. E era um amor tão intenso que se passou 56 anos, ele não escreveu nada. Mas aí, 56 anos depois, ele escreve essa carta. Como é que pode ter tão vívidas lembranças de alguém se essa pessoa de fato não é apaixonada e ama o Senhor tremendamente? E agora João está escrevendo para nós: eu quero que essa alegria que eu tenho também seja a alegria de vocês. Estou repartindo aquilo que eu recebi do Senhor, repartindo também com vocês. Entendeu? Então eu não quero que essa alegria fique somente comigo. Mas ele fala aqui no versículo 4: essas coisas, pois, nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, tudo que nós experimentamos nessa vida humana, ela simplesmente, nós podemos dizer, como efêmera, passageira, como uma neblina, mas aquilo que experimentamos da parte do Senhor tem um toque da eternidade. Se é recebido para dentro do nosso espírito, nós nunca vamos esquecer. Alguém tem alguma dúvida com relação ao seu novo nascimento aqui? Tem alguém? Mas você lembra do dia que o Senhor lhe conquistou? Você consegue esquecer isso? Por quê? Porque é eterno. E assim o nosso relacionamento com o Senhor deve ter também esse toque da eternidade, da palavra de Deus que é eterna, da palavra de Deus que transcende, da palavra de Deus que o Senhor mesmo disse que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então João está falando dessas coisas para que nós possamos entrar numa comunhão, numa koinonia, entendeu? Plena com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E através dessa comunhão nós tenhamos gozo completo, alegria completa o tempo todo. E João fala dessas coisas e vai começar a desenvolver o assunto a partir do versículo 5, para que nós possamos compreender de que maneira essas coisas são mantidas. E são coisas que muitas vezes nós negligenciamos. João vai falar a partir do versículo 5 o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós vemos agora um subtópico dentro daquilo que João está colocando, ou seja, que a mensagem que João está falando para nós, que ele recebeu da parte de Deus, que Deus é luz. Deus não é a luz renovável. Deus é luz. A essência do que ele é luz. E não há nele treva nenhuma. Então o Senhor está falando, para que o nosso gozo seja completo, nós precisamos ter comunhão com quem? Com Deus, que é luz. Precisamos ter comunhão com a luz. Mas ele não fica somente nisso aí. Mas ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então ele agora une a luz e a verdade. Então luz, verdade, verso 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, o resultado desse andar na luz é mantermos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Ou seja, uma condicional da nossa caminhada com Deus e com os irmãos. Se nós queremos avançar na nossa vida cristã, vivermos uma vida cristã normal, nós precisamos andar na luz, andar na verdade, e a consequência de andar na luz é que nós temos comunhão uns com os outros. Não existe avanço da vida cristã sem esses pilares, irmãos. Não existe avanço da vida cristã sem termos comunhão com Deus e termos comunhão com os irmãos. Alguns irmãos podem dizer assim: eu tenho comunhão com Deus, mas não quero saber de comunhão com os irmãos. Isso é trevas, isso não é luz.
Se alguém diz assim, eu amo a comunhão com os irmãos, mas não gasta nenhum tempo com a comunhão com Deus, também isso é trevas, não é luz. Mas alguém diz assim, eu amo tanto a palavra, eu amo tanto a verdade, mas que só fica no estudo da palavra, não tem comunhão com Deus e não tem comunhão com os irmãos. Isso também é trevas. Então nós temos 3 pilares que estão aí, que nos faz avançar na nossa vida cristã. Ter comunhão com Deus, na luz, ter comunhão com a verdade, que é o seu Filho, e termos comunhão uns com os outros. E nessa condicional, o que vai acontecer? Se nos aproximamos de Deus, Ele é luz. Então o que é trevas em nós vai começando a ser o quê? Dissipado. Pegue um versículo que está um pouco depois, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, não é somente verdadeiro nele, mas também é verdade em nós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, quando a luz, que é o próprio Senhor, entra dentro de nós, e a verdade, que é o seu Filho, também é luz, vai trazendo iluminação no conhecimento, no entendimento, o que vai acontecendo? As trevas se vão dissipando de dentro de nós. Mas à medida que as trevas vão se dissipando de dentro de nós, vai acontecendo algo também tremendo no nosso relacionamento com os irmãos. Nós começamos a perceber que nos nossos irmãos também tem trevas, e que essas trevas também precisam ser dissipadas. E como começamos a ter comunhão uns com os outros, algumas vezes assim, rapaz, não quero ter comunhão com aquele irmão nem com aquela irmã, não. Por que nós não queremos ter comunhão com aquele irmão ou com aquela irmã? Porque há evidências de trevas que precisam ser tocadas pela luz. Essa vida que recebemos diante de nós, irmãos, no início da nossa fé, Jorginho está aí, Solange, Bia e outros, nós tínhamos uma ênfase com relação ao caráter. Nosso caráter precisa ser transformado, mas não falávamos sobre personalidade nem temperamento. Deus quer tocar em tudo, na nossa personalidade, no nosso temperamento, de maneira que nós possamos, irmãos, ser acessíveis, possamos amar uns aos outros, possamos, irmãos, receber um ao outro, e não possamos ter medo de nos aproximarmos de alguns irmãos. Você tem medo de se aproximar de algum irmão? Se tem medo, João combate esse assunto dizendo assim, que o perfeito amor lança fora o quê? Todo medo. Então, o amor de Deus em nós não é que ele não seja perfeito, mas nós não temos experimentado esse amor de forma perfeita no nosso coração, de maneira que o Senhor trate com medo, que muitas vezes temos de nos aproximarmos de um e de outro. Então o Senhor vai começando a colocar algumas coisas aqui para que nós pensemos com relação ao nosso avanço na nossa vida cristã. Vamos mais algumas coisas aqui. Não dá tempo de falar sobre todo o assunto, mas eu vou fazer uma visão panorâmica. Vamos pegar aí, irmãos, 1 João capítulo 2, para colocarmos outros pilares também e avançarmos em um deles somente. João capítulo 2, versículo 12, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Dentro desses 4 versículos, nós temos aqui 3 categorias: filhinhos, jovens e pais. Nós que estamos aqui, nós nos enquadramos em um desses
conjuntos, podemos assim dizer, dos filhinhos, ou dos jovens, ou dos pais. Só se, quando a gente vai pegar a palavra grega acerca de filhinhos, não é téknon, ou seja, filho. E como os irmãos enfatizaram aqui, de fato nós somos filhos legítimos do Senhor. Quando nós estudamos a palavra, a gente vai perceber que nós temos participação de carne e sangue. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, estamos dizendo aquilo que João disse: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Entendeu? Então recebemos a vida do Senhor, temos participação com Ele, é uma união espiritual, orgânica, indestrutível, que transcende tudo aquilo que nossa mente pode chegar ao finito dela. Por quê? Porque Deus sempre desejou que nós fôssemos seus filhos. Nos criou para isso, para repartir, não divindade, mas para repartir a vida eterna conosco, que nós estivéssemos para sempre com a pessoa do Senhor. Só que quando o Senhor fala aqui, através de João, usando essa palavra filhinhos, a palavra filhinhos é a palavra téknion, ou seja, criancinha. Não é apenas um filhinho, é uma criancinha que está agora sendo colocada nas mãos do Espírito Santo, pela palavra de Deus, para ele ser conduzido a uma vida que vai crescendo em todos os níveis de conhecimento, de entendimento, de intimidade com a pessoa do Senhor. E koinonia, a palavra comunhão, também significa intimidade. Então, vamos ver aqui, acompanhando esses textos que estão aqui, em que nível nós estamos. A palavra de Deus é um raio-x da nossa condição. No versículo 12 diz assim: eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Verso 14: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então, quem são os filhinhos? Os filhinhos são aqueles que estão vivendo, experienciando a condição de ter os seus pecados perdoados o tempo todo. Peca, pede perdão. Ao pecar, o Espírito Santo ainda registra aqui: eu vos escrevi porque conheceis o Pai, ou seja, somos filhos, e como filhos precisamos nos aproximar do Senhor para que esse assunto seja vencido. Mas se vivemos uma vida de peca, pede perdão, peca, pede perdão, e isso se torna uma constância em nós por algum tempo, a categoria que nós estamos é de filhinhos ou de criancinhas. E isso não quer dizer que nós sejamos filhos ilegítimos, e isso não quer dizer que a vida de Deus não está dentro de nós, isso não quer dizer que a vida eterna não está dentro de nós, isso não quer dizer que a filiação que recebemos não é plena. É sim. Mas ainda vivemos dessa maneira. Vivemos pecando e pedindo perdão. Aí viramos a página e no capítulo 1, versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, isso é uma mentira do diabo também através de algumas religiões e filosofias, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazendo-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E aí João diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então essa é a condição de criancinha. Não chega nem a ser, podemos assim dizer, um pré-adolescente. Não, é criancinha mesmo. Se vivemos dessa maneira, irmãos, então a categoria que nós estamos é de criancinha.
Mas, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E no capítulo 3, que também fala aos pais, ele diz: Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então, quando você junta essas duas palavras que nosso irmão João está trazendo, quem são os pais? Os pais são aqueles que já venceram a situação de pecados na sua vida, já entraram numa vida abundante em Cristo, o suficiente para não viver pecando. Não é que eles não pequem mais, eles podem pecar. O exemplo disso é que nós temos João, que é um pai. Nós não temos dúvida de que o apóstolo João é um pai e que escreve essas cartas para nós porque ele viveu tudo isso. Mas só que tem um detalhe que também é importante e que também nos ajuda. Você percebe no livro de Apocalipse que João, quando vê aquele anjo glorioso, se prostra diante do anjo. Está lembrado disso? Mas aí o que é que o anjo diz para ele? Olha, levanta. Entendeu? Eu não sou digno disso não, sou apenas o seu conservo. Então João não errou? João errou. Porque ele se prostrou diante de alguém que não era para se prostrar. Então nós podemos, irmãos, também perceber que mesmo os pais podem pecar. Mas a característica daqueles que são pais é de profundidade, de um conhecimento e entendimento profundo de quem é aquele que existe desde o princípio. Então é aquele irmão que consegue trazer para você coisas que estão nas Escrituras e dizer assim: poxa, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes e não consigo ver isso, mas à medida que nós vamos crescendo em Cristo, é à medida que nós vamos ter um conhecimento e entendimento das Escrituras. O conhecimento inicial do primeiro ano de vida de um cristão é muito diferente de uma caminhada normal quando ele chega a 30, 40, 50 anos de vida. Então ele conhece a Deus, não somente como Pai, não somente o seu Filho como propiciação pelos seus pecados e Salvador, mas o conhecimento que ele tem de Deus é um conhecimento profundo. É um conhecimento que ele consegue pegar, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e simplesmente dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Para nossa mente, assim, no princípio é o início de tudo, e de fato é. Mas nesse princípio que está em Gênesis capítulo 1, não fala relacionado a tempo, fala relacionado a uma pessoa. O princípio de todas as coisas é o Filho Jesus Cristo. Entendeu? No princípio, Deus criou todas as coisas. Criou quem? Com o seu Filho. Criou nele, por meio dele e para ele. Eu apenas estou repetindo daquilo que os pais já falaram. Entende? Não me considero nessa condição, porque eu sei, pelo menos, acho que sei minha condição diante do Senhor. Mas perceba, o pai é esse tipo de pessoa. O pai é aquele que incondicionalmente. O pai é aquele que, quando vê o seu filho falhando, ele não é duro, austero, quer quebrar a coluna do filho. Ele chama o filho para perto, como o pai faz, e diz para o filho: filho, você pecou? Pequei. Você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas ele não é somente Jesus Cristo, o justo, não é somente o advogado, ele é a propiciação pelos seus pecados. Você percebe o que é que o João está falando? Está falando como pai para mim e para você, irmão. Então essa aqui é o pai. Mas temos também aqui uma outra categoria na vida cristã, que são jovens. Capítulo 13, no meio do versículo diz assim: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Versículo 14: jovens, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós. Então temos outras características. Ele não é apenas alguém que está vencendo o maligno. A característica do jovem é alguém que é forte, espiritualmente forte, um espírito forte, mas é alguém também que a palavra de Deus permanece nele. Por exemplo, nós temos um jovem,
citado nas Escrituras por Josué, que é o próprio Caleb. Caleb passou 45 anos no deserto com seus irmãos que se rebelaram contra o Senhor. E depois de 45 anos, Caleb se levanta e quando estão para tomar a terra, e Josué está falando para ele, Caleb diz assim: eu estou forte, como há 45 anos atrás, quando Moisés falou essas palavras. Estou forte para entrar e sair as guerras do Senhor. E aí estava diante de Caleb, Hebron. Só que Hebron é uma palavra que significa comunhão. Só que Hebron ficava num alto. E para você chegar em Hebron, sabe o que é que tinha? Cidades fortificadas e tinha os filhos de relacionamento de anjos caídos com mulheres, gigantes. Sabe o que é que Josué e Caleb falou? Eia, subamos e vamos comer esses gigantes como o quê? Como pão. Então, o jovem em Cristo é aquele que guardou a palavra no seu coração e essa palavra prevalece sobre tudo. Pode tudo acontecer, mas ele permanece, a palavra de Deus é verdade. Os irmãos estão desesperados, porque alguns desesperam o povo mesmo, mas ele continua dizendo, a palavra de Deus é verdade. Se o Senhor nos diz que deveríamos entrar em Canaã, que é uma comunhão plena, que é uma comunhão cheia de riquezas, então se o Senhor diz, o que é que temos que fazer? Nós não temos que ser subjetivos. O problema muitas vezes da transição do período da vida de criancinha para jovem, o desenvolvimento, é que somos subjetivos. Deus falou assim, a gente duvida, Deus falou que a vida divina estaria dentro de mim e por causa dessa vida divina eu não pecaria mais. Mas você esqueceu dos outros versículos, esqueceu de muitas coisas, mas independente daquilo que você está pensando, o que é que tem que prevalecer? O que tem que prevalecer é a palavra de Deus, irmãos. Então essa é a característica daqueles irmãos que são o quê? Jovens. Eles permanecem na palavra que receberam da parte do Senhor, eles são fortes, mas eles também começam a ter, sabe o quê? Porque eles são fortes espiritualmente, porque eles também têm permanecido na palavra de Deus, eles começam a compreender um mundo que não é perceptível aos nossos olhos, um mundo espiritual, cheio, como diz Paulo lá no livro de Efésios capítulo 6, de principados, de potestades, de dominadores deste mundo tenebroso, das hostes espirituais da maldade, e que o Senhor simplesmente diz através de Paulo que a nossa luta não é contra carne e sangue. Esses irmãos que são jovens, eles conseguem ver o que as criancinhas não conseguem ver. E aí o que é que eles fazem? Eles conseguem perceber a guerra, irmãos. Eles estão imbuídos na edificação. Eles têm responsabilidade com a edificação e com a guerra. E eles começam a perceber coisas espirituais que estão acontecendo no meio dos irmãos, que não podem ser somente combatidas com palavras, mas tem que ser combatida com jejum e com oração, com discernimento espiritual, pedindo ao Senhor que o Senhor possa desmascarar as obras das trevas, para que nós possamos perceber em que terreno estamos lidando. Algumas coisas parecem apenas psicológicas, mas são espirituais. Algumas coisas parecem físicas, mas são espirituais. Algumas coisas parecem que são espirituais no sentido positivo, mas é obra de engano. Esses irmãos conseguem discernir. Então são jovens, fortes. Então o que João está dizendo aqui, irmãos, percebem que categoria vocês estão. Qual é a vida que vocês estão vivendo? Nós podemos, irmãos, eu tenho a mesma idade de Jorginho, 36 anos de vida cristã, ou 36 anos que o Senhor me chamou. Mas nesses 36 anos, eu posso ser ainda criancinha. Pode-se passar 50 anos, eu continuo sendo criancinha, vivendo uma vida de pecados, sem crescimento. E Deus não pode me usar para a guerra, irmão. Porque a igreja não é apenas para comunhão. A igreja está aqui nessa terra para a guerra. A igreja está aqui nessa terra para poder ser uma expressão e representação do governo sobre esta terra. Não tem nenhum lugar sobre a face da terra, a não ser a igreja,
onde a oração do Senhor Jesus Cristo, que foi ensinando aos discípulos, pode acontecer. O Senhor diz assim: venha o quê? O teu reino. Irmão, o único lugar onde o reino de Deus pode se manifestar é na igreja. Venha o teu reino, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O mundo não quer. As religiões não querem. Esses seres espirituais da maldade, eles não querem. Mas um dia eles vão ter que dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas, irmãos, nós temos a oportunidade, como humanos, falhos, pecadores, cheios de problemas, cheios de dificuldade, cheios de trevas que precisam ser expulsadas com a comunhão na luz, na palavra do Senhor. Nós temos a oportunidade de crescer em Cristo e nos tornarmos, sobre o quê? A noiva, a guerreira do Senhor sobre esta terra. Enquanto outros irmãos não estão percebendo, nós estamos percebendo os movimentos das coisas que estão acontecendo nos ares. Uma vez, irmão Dino estava viajando para o interior daqui da Bahia, juntamente com outros dois irmãos. Vou falar de irmão Dino porque já partiu, a gente corre menos risco, mas o Senhor nos guarde. Mas quando o irmão Dino estava num determinado lugar, subindo a Serra Grande, que alguns irmãos sabem onde é, quando o irmão Dino estava subindo, o irmão Dino levantou a mão e aí declarou: está amarrado esse espírito de Jezabel que atua nessa região. Aí os irmãos assim: que é isso? O irmão Dino nunca esteve aqui e está vendo esse espírito de Jezabel? Jezabel, quando a gente lê o Apocalipse, é aquela que seduz os filhos de Deus. A idolatria, a prostituição espiritual, ao engano, e faz filhos, que também fazem a mesma coisa de Jezabel. Tinha naquela região uma pessoa que estava fazendo esse trabalho, e esse trabalho não é uma obra da pessoa. A pessoa é apenas uma expressão e representação daquilo, da influência dos ares. Mas esse irmão percebeu e amarrou. Quando as irmãs têm estudado esse assunto das pedras, um determinado irmão, um dos apóstolos, chegou em determinado lugar, a presença dele, a palavra que ele estava ministrando, aquilo que ele estava fazendo, amarrou uma categoria de espírito maligno que atuava naquela região. De tal maneira que os espíritos adivinhos que estavam ali cessaram de adivinhar. Você percebe? Irmãos, há tanto poder nas nossas vidas que nós não sabemos o que somos. Porque o Espírito Santo diz assim para nós: ainda não se manifestou o que somos, mas quando ele se manifestar, nós vamos saber de fato quem somos. Mas os pais têm o privilégio, como diz as Escrituras, de receber isso que está oculto. Um homem sequer, olha o que as Escrituras dizem, um homem sequer, Paulo, o apóstolo, quando Paulo chegava em determinado lugar, os espíritos malignos sabiam que alguma coisa tinha acontecido e havia muita fúria contra ele. Mas ele era uma pessoa só, irmãos, um apóstolo só era suficiente, sabe para quê? Para poder pregar o evangelho, destronar esses seres, denunciá-los e levar eles ao lugar que cabe a cada um deles, que é debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Então o que é que acontece? Quando o Senhor falou ali em 1 João, ele disse: ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Irmãos, nós recebemos poder. Um poder incalculável. Um poder muito maior do que qualquer bomba atômica ou de hidrogênio. Nós recebemos o poder da vida eterna dentro de nós. E isso nos tornou filhos. Mas não somente filhos, algo da eternidade, irmãos, algo da própria vida do Senhor está dentro de nós, suficiente para nos levar a vencer as coisas que temos enfrentado. Vivermos uma vida santa
e vivemos uma vida que agrade o Senhor e possamos ser aquelas pessoas que Deus usa para fazer aquilo que Ele deseja fazer. Então, irmãos, por que o inimigo ele não quer que nós entremos nessas realidades de luz, de verdade, de santidade, de uma vida com Deus, de uma comunhão plena com a pessoa do Senhor? Porque ele sabe que no momento que isso acontece, não é somente as trevas aqui dentro, irmão, do nosso coração que são dissipadas. Nossa vida é luz. E por onde quer que a gente passe esse mundo de trevas, sabe o que vai acontecer? As trevas começam a se afastar. Se você desligar, estivermos aqui meia-noite, desligarmos todas as luzes desse lugar, a gente não vai ver nada. Mas se você riscar um fósforo, o que é que vai acontecer? A luz é suficiente para iluminar os seus pés e iluminar o seu caminho. E aí a verdade vai fazer o seu trabalho. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então tudo que Deus está falando na sua palavra, irmãos, vai iluminar aquilo que precisamos fazer. Nos levar a uma vida que vai dia após dia, como diz lá Provérbios. Provérbios diz assim, Provérbios 4:18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até o quê? Ser dia perfeito. Em Deus, em Cristo, nós sempre temos um dia perfeito. Mas nós nem sempre temos um dia perfeito. Sabe por quê? Porque trevas precisam ser expulsas do nosso coração. João, quando escreve esta carta, quando escreve esse 1 João, Apocalipse é escrito, segundo alguns estudiosos, alguns historiadores, Apocalipse é escrito entre o ano 85 e 90. Ele está exilado na ilha de Patmos. Alguns acreditam que a carta de João foi escrita também na ilha de Patmos. Outros já não creem dessa maneira. Mas é interessante, pelo menos, pensar o seguinte, com relação àquilo que estamos falando. Que a vida desse irmão, mesmo exilado na ilha de Patmos, e quando nós lemos Apocalipse, da ilha de Patmos, daquela região, ele conseguia ver a Ásia Menor. Então ele via cada uma daquelas igrejas que ele citou ali, Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Éfeso, Laodiceia, via todas aquelas igrejas daquele lugar que ele estava. Então ele percebia o quanto de trevas estava entrando naquele lugar. E Deus precisava usar a vida daquele irmão para trazer luz, iluminação àqueles irmãos ali. E mostrar aquilo que o Senhor estava vendo. E essas são as palavras de João. Na vida de João, irmãos, apesar de toda essa condição adversa, e João já tinha também passado por um batismo. Um dos imperadores pegou João e colocou dentro do óleo fervente. Mas o que aconteceu? Não foi queimado. Tirou de lá. O imperador pensou, é difícil matar esse homem, então é melhor exilar ele. Então, colocando ele na ilha de Patmos, ele não vai ter influência nenhuma sobre as igrejas, nem sobre o império. Engano dele. Quando a nossa vida está diante do Senhor, irmãos, como Paulo foi levado para a prisão em Roma, né? Quantos ouviram do Evangelho através do prisioneiro de Cristo? Então, quando a vida de Deus está se manifestando em nós, não há prisões, não há gaiolas, não há circunstâncias, não há adversidade. Apesar de todas essas coisas serem reais, mas a vida de Deus dentro de nós prevalece de tal maneira em nós e prevalece também naqueles que estão perto de nós. Amém? Então, vamos avançar um pouco mais. Então, a gente tem que enxergar a cada um de nós nessa categoria. Qual é a categoria que você está? Você não precisa responder. Se você é criancinha, se você é jovem, ou se você já é um pai. Mas, como nós estamos interessados em falar no nível nosso, então vamos falar dos filhinhos, que é mais fácil. Por que falar dos filhinhos é mais fácil? Porque se você olhar essa carta de João, ela é mais endereçada aos filhinhos do que aos jovens, do que aos pais. Sabe por quê? Para a criancinha, não tem nenhuma criancinha aqui, mas temos um próximo disso.
que é Flavinho. Quantas vezes Flavinho ouve não durante o dia? Já? Um bocado. Quando você vai ler, não estou dizendo que estou estudando não, quando você vai ler 1 João, sabe quantos não tem aqui? Aproximadamente 48 não. Não se diz para quem? Para a criança. E ela aprende o que os pais estão falando. Você dá o biscoito para ela? Não. E ela quer. Aí você dá o refrigerante para ela? Não. E ela quer. Vem tomar banho? Não. Vem fazer isso? Não. Aí tem a nossa neta, né? O senhor sabe dessa história. Mas a gente pergunta a ela, Gigi, como é que você está? Eu não sei quem ensinou ela, diz assim, tô baba. E você vai perguntar a ela, você quer isso? Não. Você quer aquilo? Não. E depois ela vai lá e pega. Aí você chama, vamos tomar banho? Não. Quer banana? Não. É assim. Tem 48 nãos aqui. Para quem é a carta? Para as criancinhas. Se você pegar a palavra filhinhos, criancinhas, teknion, não é criança, não é filho, é criancinha. Mas só que tem algo aqui especial nessa palavra criancinha. Sabe o que é? O mestre, que é João, está falando de forma muito tenra e doce com as criancinhas. Não é pejorativo. Por quê? Porque João está dizendo, eu quero que você experimente essa comunhão que eu tenho. Eu quero que você experimente essa intimidade que eu tenho. 50 e tantos anos passaram e eu continuo aqui. E o que Deus deu para ele, irmão, o livro de Apocalipse é tremendo. O Senhor usou Moisés para começar os primeiros 5 livros, e isso é tremendo. Usou profetas, usou irmãs, usou tantos outros para poder ir enchendo esses 66 livros até chegar ao livro de Apocalipse. João é usado por Deus para fechar o cânon, fechar as escrituras, mas quando ele se dirige a pessoas, a irmãos que estão vivendo ainda em situação de peca, levanta, quando nós pecamos, ficamos algumas vezes desesperados, chegamos até o Senhor, Senhor, eu pequei de novo. Você já falou isso? De novo, Senhor, eu pequei aquele mesmo pecado, Senhor, me perdoe. Algumas vezes a gente chega até o Senhor diz assim, o Senhor continua querendo nos ouvir. Porque dentro daquilo que estamos falando, uma das coisas que João escreve é, filhinhos, criancinhas, conheceis o quê? O Pai. Ele nunca deixa de ser pai, irmão. Quando nós estamos os nossos filhos tenros, Jonathan já passou, Gabriel também, Vinícius, algumas vezes eles faziam alguma besteira, a gente ria. Ele disse, Senhor, está errado, mas fazer o quê? Eu não estou dizendo que o Senhor vai rir disso, mas o Senhor está sempre aberto para o quê? Para acolher, para abraçar, para nos amar, para manifestar esse amor. Então João está falando de forma tenra, misericordiosa, cheio de amor, cheio do amor ágape. Criancinhas, eu vos escrevo para que o quê? Não, olha o primeiro não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então ele está falando aqui aos filhinhos aqui. Então, irmãos, vamos falar no nosso nível. Quando a gente pega aqui, voltando, agora vamos falar sobre os filhinhos, pelo menos esses 9 aí. Tentar ser rápido e colocar algumas coisas aqui para os irmãos. 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse é o primeiro não, e isso também é o encorajamento do Senhor para os filhinhos. Filhinhos, se vocês pecarem, não se desesperem, tem um advogado junto ao Pai.
Esse advogado é o grande sumo sacerdote, ele sabe, ele experimentou o que é ser humano, ele experimentou as suas aflições e as suas dificuldades, mas graças a Deus não se achou dele dolo nenhum. Mas é um sumo sacerdote que está nos céus nesse exato momento, intercedendo por cada um de nós aqui. Pelas nossas necessidades, por assuntos que eu sei que estão brotando no coração dos irmãos aí. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é o nosso advogado. Ele é a propiciação junto ao Pai. Entendeu? Ele está intercedendo por nós. Então fiquemos tranquilos com relação a esse assunto. Vamos avançar um pouco mais. Segunda vez que aparece a palavra filhinhos é capítulo 2, versículo 12. Diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Alguém diz amém essa palavra? Amém. Glória a Deus. Nossos pecados são perdoados. Amém. Por causa do quê? Do seu nome. A terceira vez que acontece a palavra filhinhos, no versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. À medida mesmo, irmãos, mesmo pecando, falhando e pedindo o sangue de Jesus. E tem uma canção que é interessante, que diz assim: quão incapaz eu sou de estar ou de entrar na sua presença. Por teu sangue eu posso ver-te, por teu sangue eu posso receber-te. Quão incapaz nós somos, irmãos. Quando nós pecamos, parece que somos golpeados desde a nossa consciência e ficamos perdidos com relação à questão de achar o caminho de volta. E pecado, no sentido original, significa errar o alvo, ou errar o caminho. Você está caminhando por aqui, daqui a pouco você entra por um caminho que o seu GPS da sua cabeça lhe levou, e você entra e você avança 10 quilômetros. Aí você diz assim: tem um atalho para voltar para o outro lado. Não tem atalho não, irmão. Não tem atalho. Você tem que voltar todo o caminho para, na bifurcação de onde você errou, você continuar a sua jornada de onde você parou. O pecado é tão terrível nas nossas vidas que ele tem o poder de nos golpear, o poder de nos fazer errar, o poder de nos levar até rejeitar o próprio Deus e a obra de Deus na nossa consciência. Sabe por quê? Porque o pecado ele está unido ao diabo. E o pecado, irmãos, é uma afronta à pessoa do Senhor. Mas nós pecamos. E por nós pecarmos, o Pai, ele não deixa de ser o nosso Pai. Ele continua sendo o nosso Pai. E continua querendo que nós possamos o quê? Acertar o alvo. Então, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. No versículo 18, nós temos a quarta vez que aparece a palavra filhinhos, criancinhas, lembrando mais uma vez. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que veio um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Criancinha, Jesus está falando aqui através de João de anticristo, só que nós somos no nível de criancinha, né? Mas a palavra que recebemos, irmão, é uma palavra de fundamento, é uma palavra que está nos fundamentando para que a gente possa crescer. Então, Jesus não vai dar para nós beabá, a soletra, palavra, peapá, lealavra, avrá. Não. A vida que está dentro de nós é uma vida muito além do que nós podemos imaginar. E somente o Espírito Santo é competente para guardar o depósito. Mas o Espírito Santo sozinho não faz isso. Umas outras palavras que vão acontecer no livro aqui de João é saber e conhecer. E tem inúmeras palavras, uma quantidade de vezes aí, muitas vezes a palavra conhecimento, a palavra saber está aqui. Porque é importante, irmãos, que nós saibamos em que terreno nós estamos andando. E João está dizendo aqui, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que veio um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então João falou isso há quase 2.000 anos atrás, e João está dizendo, é a última hora. Então o que o Espírito Santo falaria hoje?
para nós, só iria corrigir a palavra e dizer assim: filhinhos, vocês estão no final da última hora. Se muitos anticristos tinham surgido lá, então hoje muito mais. Então o Senhor está preparando os filhinhos, diz assim: filhinhos, tem muita gente contra Cristo, filhinho. Não se engane, não. Entendeu? Tem muita gente contra Cristo, tem muitos anticristos. E no versículo 19, o Senhor continua falando sobre anticristos. Ele diz: eles saíram do nosso meio, os anticristos saíram do nosso meio, pessoas que vêm para a reunião, pessoas que pseudo se convertem emocionalmente ou intelectualmente, mas não há conversão. E os irmãos e as irmãs abraçam. Meu amor, meu isso, meu aquilo, leva para casa e faz uma festa e não sabe, não há testemunho da vida da pessoa aqui. Irmãos, muitos bruxos, feiticeiras, e a gente pensa assim, pessoa adulta e não sei o que lá. Não, jovens, anticristos têm invadido as igrejas para levar os irmãos e as irmãs à prostituição, à imoralidade. E você percebe que esses irmãos se afastam e começam a ter problemas no coração, começam a ter problemas com relação a crer na pessoa do Senhor. Por meio dessas pessoas que se aproximam, que são contra Cristo. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção. Aqui entra a unção, é justamente o Espírito Santo, que vem do Santo e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Irmãos, Deus é luz. O Senhor não produz mentira, o Senhor não produz tormento, o Senhor não produz confusão. Onde tem tormento, confusão e medo, você pode ter certeza, o diabo está ali. Se vem irmãos pseudo-irmãos, e começam a colocar dúvidas sobre a divindade de Cristo, sobre a divindade do Espírito Santo, sobre a encarnação do Verbo, sobre o nascimento virginal do Verbo, sobre o andar perfeito do Verbo, sobre a morte na cruz. Ele morreu como um homem em todo sofrimento. Ele não morreu porque pecou, porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu porque ele entregou a sua vida ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, tem muitos anticristos infiltrados nas assembleias, levando os crentes contra o espírito de Jezabel, anticristo, levando os irmãos contra a pessoa de Cristo. E essa é palavra para todos vocês ouvirem, para eu ouvir. Isso é palavra para criancinha, isso não é palavra para jovem papai, não. Porque aqui o contexto é que ele está falando filhinhos, e ele desenvolve. Verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o quê? O Cristo. Se alguém está no nosso meio, se alguém está em qualquer lugar, e começa assim: não, Jesus não é o Cristo, não. Irmão, isso é anticristo. Isso é o espírito do erro que está nessa pessoa. E aí ele continua: este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa ao Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer, olha essa palavra aí, permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E isso que vos acabo de escrever acerca do que vos procuro enganar. Anticristos na mídia, anticristos na faculdade, anticristos dentro das salas de aula, professores, anticristos muitas vezes dentro da nossa própria família. Irmão, tem que permanecer aquilo que recebemos da parte do Senhor. De fato, Jesus Cristo é o Filho de Deus. De fato, o Pai é Deus. E de fato, a unção que recebemos é Deus. E essa unção, ela fala no versículo 27,
quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Se alguém vem e diz assim, você pecou, irmão. Você perdeu a comunhão com o Pai. E perdendo a comunhão com o Pai, o Espírito Santo se foi de você. Mentira! Amém. Mentira! Aqui diz assim, ó, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste faz o quê? Permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa. Olha o que é que a unção diz. Permanecei nele. Quem é ele? O verbo, o princípio. Tem que permanecer nele. A unção ensina que nós permaneçamos nele. Se vem alguma... irmão, eu acho que eu perdi o Espírito Santo. É mesmo? Como é que o Espírito Santo saiu de você, irmão? Se ela disse que permanece em nós, você pode ter saído da presença do Senhor. Mas esse Espírito que recebemos, irmão, ele nunca sairá de nós. Porque ele é o selo de Deus. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Fomos selados. Você sabe o que é um selo? O selo, você precisa derreter a cera e ver com o emblema e chegar sobre essa cera na carta e colocar ali. Só pode ser rompido aquele lacre quando chegar ao seu destino. Nós não chegamos ainda ao destino. Qual é o nosso destino? Então não chegou ainda o nosso destino, irmão. Então ainda continuamos selados. E quando chegar lá, a gente diz assim, o Espírito Santo agora vai sair de nós. Quem disse? Quem lhe disse isso? Viremos o quê? Para eles. E vamos fazer nele o quê? Morada. Nós estamos nele e ele está em nós. Aí é a quarta vez que aparece a palavra filhinho. Quinta vez que aparece a palavra filhinhos. Filhinhos, agora pois, olha que coisa, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não afastemos envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, o Pai, ao ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus, tecno de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Aí você começa a perceber uma outra linguagem que João vai usar. João usa a palavra amados. Os amados é mais abrangente. Os amados têm a ver com as criancinhas, com os jovens e com os pais. Amados, agora somos filhos de Deus, porque nenhum pai deixou de ser filho de Deus, continua sendo filho, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele, outra advertência, nele não existe pecado. Deus não nos tenta. Deus não é tentado pelo pecado. Deus não pode ser tentado, porque é o que João está falando, ele é puro, ele é santo, entendeu? Ele é luz. O diabo quer nos enganar dizendo que nele tem pecado, como muitas filosofias, religiões estão falando. Mas a palavra de Deus diz que ele é puro e nele não existe pecado. Essas coisas precisam ser reforçadas dentro de nós. Ele é puro e nele não existe pecado. Aí entramos no segundo, na sexta palavra, filhinhos. Filhinhos, não vos deixeis enganar. Primeiro você apareceu com o quê? João fala dos anticristos que enganam. Mas agora, veja que tipo de engano nós também podemos sofrer. Filhinhos,
Não vos deixei enganar por ninguém. Primeiro, anticristos. E agora por ninguém. Quando diz ninguém, esse conjunto é abrangente. Abrangente de tal maneira que esse ninguém pode ser também irmãos. Não vos deixei enganar por ninguém. Aí você precisa, é o que o João está falando aqui, a gente precisa colocar os nossos olhos naquilo que está sendo produzido uns pelos outros. Como é que você conhece uma árvore? Pelos frutos. Então João está falando aqui, nós podemos ser enganados porque nós olhamos para a aparência, nós não olhamos, fixamos os nossos olhos nos frutos. Ele diz assim, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos. Cuidado. Alguns irmãos podem, em vez de nos ajudar, nos levar para o buraco. Você sai... Eu vou falar do que é fato. Não vou falar de ficção, vou falar do que é fato. Algumas vezes saem duas irmãs e vão caminhando. Uma irmã está no espírito e outra na carne. Só que a irmã que está na carne passa um jovem, olha, que coisa linda. Parece um grego fisiculturista. Você viu os atributos dele? E aí o que acontece? A outra irmã, se tiver no espírito, vai dizer, volta para o espírito, irmão. Aí realmente precisa. Volta para o espírito, irmão. Isso é obra da carne. Mas você pode ser contaminado com aquele tipo de coisa. Você não falou nada, você não rebateu aquele assunto. Aí o inimigo vem depois, aí você vai assistir a novela global. Aí aparece lá aqueles personagens. Tudo ali, irmãos, é ficção, engano, obra do diabo. Para poder seduzir essa geração que está vivendo agora, principalmente vocês. Essas novelas, essas séries foram criadas especialmente para vocês. E aí o que acontece? Aí você ouviu o canto do passarinho pela carne daquela irmã que estava com você, você não falou nada. E aí depois, não é que ela tinha razão? E você começa a ser seduzido. Assim também os irmãos. Talvez estamos andando um com o outro e ele começa a falar de coisas indecentes, de piadinhas que têm cunho imoral. E daqui a pouco começamos a ser perturbados na nossa mente. Irmãos, a gente pensa que é simplesmente uma palavrinha. De trás de toda a obra da carne tem o diabo. Por detrás de cada anticristo tem o diabo. Por detrás de todo engano tem o diabo. Por detrás de toda mentira tem o diabo. Por detrás de todo tipo de sedução tem o diabo. Por detrás de todo tipo, irmãos, de engano doutrinário também tem o inimigo. E vem pelo quê? Ouvir. Quando não permanecemos na verdade, nem a verdade permanece em nós, quando ouvimos essas coisas, nós temos que ter coragem, irmão. Desembainhar a espada e dizer, irmão, isso não cabe em nosso meio. Você tem que falar. Se você não falar, você é contaminado por aquele espírito que está ali. Verso 9. Todo aquilo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. Então, dentro do assunto de filhinhos, você lembra que eu introduzi falando de que Deus é luz, a verdade tem que ser um assunto centralizado em nós.
Se andarmos na luz como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Irmãos, para termos uma vida plena com o Senhor, não tem como se aproximar de Deus sem nos aproximarmos dos irmãos. Não tem como não ter comunhão com Deus e não termos comunhão com os irmãos. Se tem algum assunto que nos impede, nós precisamos realmente considerá-lo diante do Senhor. E no verso 6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Verso 7: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivesse. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvis. Qual é a palavra que nós ouvimos? A palavra da lei, é um mandamento antigo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas diz também: amarás o teu próximo o quê? Como a ti mesmo. Então essa é a palavra antiga. Mas no versículo 8 diz assim: todavia vos escrevo um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Não é um novo mandamento no sentido de contrariar o que é antigo. O novo mandamento é embasado naquele antigo mandamento. Ele diz assim: aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É isso? Exatamente. Então você tem o assunto do amor que é colocado aí. Agora vamos para o capítulo 3, versículo 14. Ele diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão, para a criancinha, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor em quem Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, essa é a segunda consideração da sexta vez que aparece a palavra filhinhos. Sétima vez, verso 18 do capítulo 3. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então, à medida que vamos caminhando com o Senhor, essas duas coisas vão começando a se relacionar de forma muito clara. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. Algumas vezes nós falamos assim: por que os nossos pedidos não são respondidos pelo Senhor? Você se lembra da oração que o Senhor ensinou aos discípulos? O Senhor falou lá: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. E o Senhor também falou que deveríamos perdoar os nossos devedores, assim como o Senhor tem nos perdoado. E algumas vezes nós vamos até o Senhor e parece que a presença do Senhor sumiu de nós. Mas por que a presença dele sumiu de nós? Não é que ele tenha saído. É porque precisamos algumas vezes resolver as coisas com os irmãos. Entende? Então, o mandamento está claro.
Verso 23. O seu mandamento é este, que criamos em o nome do Filho de Jesus Cristo. E o outro mandamento, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. A oitava vez que aparece a palavra filhinhos. Filhinhos, capítulo 4, verso 8. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Os falsos profetas, eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O profeta aqui é no sentido de pessoas que dão direção. Por isso que nós precisamos ter cuidado, irmãos, com o que nós ouvimos. Alguns jovens têm a liberdade de dizer, não, eu gosto de ouvir um Djavan, gosto de ouvir um Roberto Carlos, gosto de ouvir outros aí, que a gente poderia citar. Irmãos, vocês não sabem. Se nós não recebemos inspiração de Deus, quem inspira os homens também é o diabo. Muitas poesias de muitos autores que tem por aí, muita literatura que acaba seduzindo o nosso coração, muitas músicas, muitas coisas que estão por aí, eles funcionam, sabe o quê? Como profetas. Você sabe qual é o principal objetivo do profeta? Dar o quê? Direção. Ele direciona você sem você perceber. Essas músicas que estão por aí, elas estão direcionando o seu coração. Uma coisa é você ouvir, uma coisa é você estar no seu ambiente, por exemplo, lá em casa mesmo, tem um vizinho que entendeu que todo mundo gosta das mesmas músicas que ele gosta. É pagode sábado todo. Então ele descobriu que a rua toda gosta de pagode. E aí a gente dá um jeito de fecha a janela, faz alguma coisa, algumas vezes faz até cara feia, ele não está aí, mas ele está de alguma maneira catequizando, dando direção para as pessoas. Mas o que é que acontece? Mas se eu proponho no meu coração essas coisas, principalmente vocês, irmãos, tenham bastante cuidado. O coração de vocês é mais sensível ao sentimento. Entendeu? E aí você algumas vezes ouve algumas coisas, algumas mentiras que estão sendo faladas nas músicas. O que o corpo faz, a alma perdoa. E aí isso vai construindo, irmão, direção dentro de nós. E obstruindo falar do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vai falar alguma coisa para nós, você vai perceber também esse tipo de linguagem aqui, João falando. Se você retroceder um pouquinho no capítulo 1, João vai dizer assim, ó, ele usa essa condicional. Ó, se dissermos que mantemos comunhão com ele, a gente chega para o irmão, como é que está você? Ah, estou bem. E esse assunto aqui? Ah, esse assunto assim eu entendo dessa maneira. Você entende dessa maneira? Mas isso é contrário às Escrituras? Não, irmão, estou tendo comunhão com Deus. Aí você no versículo 7 diz assim, se andarmos da luz. Aí diz, se. Verso 8, se dissermos que não temos pecado, se dissermos que os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, ele está colocando aqui condicionais que nós usamos, se. O que tem, irmão? É coisa do mundo, né? O que tem? Nós usamos essa linguagem, mas estamos, na verdade, contaminados no nosso coração. Isso aí é
filhinhos, a 8ª vez que aparece. A partir daí, irmãos, a gente vai ver o apóstolo Paulo usando as palavras amados, 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 enfatizando a questão do amor, de sermos aperfeiçoados no amor. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É uma ênfase do Senhor através do João, do nosso irmão João, do apóstolo João, com relação a esse assunto do amor. Essa é a 8ª vez. Mas, quando nós chegamos na última vez que aparece a palavra filhinhos, está no capítulo 5, e aqui a gente termina, versículo 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, olha essa palavra aqui, jaz aonde? No maligno. E você volta um pouquinho para o capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Olha a abrangência que o Espírito Santo diz a essa palavra aqui, cosmos, que é um mundo harmoniosamente orquestrado, organizado, dividido, repartido, política, econômica, culturalmente, dentro de cada país, dentro de cada estado, dentro de cada região, de maneira que se você sai daqui de Salvador, quer dizer, a gente está aqui em Candeias, para Salvador você tem um ambiente, porque está debaixo de um príncipe. Se você sai daqui para ir para Ubaíra, você vai ter um outro tipo de cultura. Mas essas coisas que estamos falando, esse mundo harmoniosamente governado, orquestrado, politicamente, geopoliticamente, culturalmente, nos ensinos que tem em todos os lugares, João está dizendo assim, porque tudo, não tem nada, tudo que você imaginar, a faculdade que você vai, o ensino que você está recebendo, a política que nós estamos ouvindo, seja de esquerda ou de direita, a cultura do nosso país, a música, a filosofia, a literatura, tudo está debaixo do governo desse cosmos. O Senhor falou assim, identificou o príncipe desse cosmos, o príncipe deste mundo, o príncipe deste século. É príncipe. Se ele é príncipe, ele existe o quê? Um principado, um governo sobre essas coisas. E o Senhor está dizendo assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí ele diz assim, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E aqui João está dizendo, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz. Quando você vai para um cemitério, aí você chega aqui jaz fulano de tal. Não é assim que está lá? Então o Senhor está dizendo que o mundo foi sepultado no maligno. O mundo já foi vencido pelo Senhor. E o mundo foi sepultado no maligno. E ele está dizendo aqui, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A última vez que aparece a palavra filhinhos, é terminando o assunto e parece que não tem nada a ver e tem. Ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
de todos os ídolos que tem neste mundo harmoniosamente governado, ídolos da literatura, ídolos da música, ídolos do futebol, seja futebol americano ou futebol brasileiro, entendeu? Ídolos da poesia, ídolos do BBB, ídolos da Netflix, ídolos dos jornais. Isso, os ídolos dos games. Por que, irmãos, ele termina essa palavra dizendo justamente isso aqui para filhinhos? Lembramos que ele está falando a criancinhas. Mas o Senhor está dizendo para essas criancinhas, guardai-vos dos ídolos. Ídolo, que é a palavra eidolon. E essa palavra tem multifacetadas interpretações. Ídolo pode ser réplica. Deus é luz. O ídolo também imita a luz. Pode ser genérico. Não é da Pharma. É de outro laboratório. É genérico. Não tem problema. O Senhor está dizendo, não. Não tem imitação para Deus, não. Deus não pode ser imitado. A unção não pode ser imitada. Mas o inimigo quer fazê-lo e nos enganar, genérico. A outra é imagem. Você diz, eu não posso... eu tenho um desejo tremendo de conhecer Ronaldo, lá do português. Cristiano Ronaldo. Entendeu? Tenho um desejo de conhecer Cristiano Ronaldo. Mas eu não tenho como ir lá. Mas eu tenho um pôster dele atrás da minha porta. Eu, dizendo, meu Deus, quando assisto aqueles filmes com o Zef... Tá vendo? Tá vendo? E tem um pôster lá escondidinho. Ou tem uma coleção de fotos dentro do computador que ninguém vê. Entende? Então, imagem, ídolo, imagem de coisas reais ou imaginárias, porque aí entra o inimigo de forma sutil, sabe com o quê? Ele está falando para quem? Para criancinhas. O que é que criancinha faz? Tem um amigo o quê? Você está vendo? Criancinhas têm um amigo imaginário. Muitas vezes, irmãos, os irmãos estão no mundo. Você já viu as séries e os filmes do Homem-Aranha? Que foi muito tempo atrás, nós temos como é que diz? O pré-estabelecimento do que ia acontecer no futuro. Se você pegar, é porque eu também gosto dessas coisas, o Senhor também trata e tem tratado. Mas se você pegar os desenhos, eles falam de muitas coisas reais que a gente nem imagina. Quando você assistia Super-Homem há 30 anos atrás, aí tinha o quê? Um Super-Homem o quê? Bizarro, de uma outra dimensão. E agora nós temos o quê? No Homem-Aranha. Qual é o último filme dele? Sem Volta para Casa. Mas o Sem Volta para Casa fala do quê? De um mundo, de um outro mundo que ele entra. Irmão, olhe para mim e para você. Estamos em que mundo aqui? Físico, né? Mas tem um mundo espiritual por detrás de tudo isso. Eles querem nos levar para lá e nos prender lá. Entendeu? Eles querem nos prender lá no mundo imaginário, usando, sabe o quê? A imagem. Coisas imaginárias. Assim também os ídolos podem ser aparições. Irmão, muito cuidado com o que você tem no seu coração. Que você deve publicar isso de forma muito especial, muito íntima com o seu Senhor. E algumas vezes com pessoas de confiança que você pode confiar. Sabe por quê? Porque muitas situações ocorrem assim. Há o desejo no coração do jovem, há o desejo no coração da jovem. Mas aí
ele fala desse desejo dentro de casa, cita o nome da pessoa quando ninguém vê. E aqueles mesmos espíritos que estão lá no livro de Eclesiastes, vamos lá, no livro de Eclesiastes aqui, vamos pegar aqui como diz nosso irmão Jorginho, um negocinho. Vamos pegar um negocinho aqui para dizer que depois o irmão está inventando isso aqui não existe não, irmão. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20, diz assim, vamos pegar o princípio aqui, vamos pegar o fato, a coisa que está acontecendo. Diz assim, Eclesiastes capítulo 10, versículo 20, nem no teu leito amaldiçoes o rei. Cuidado com aqueles que ficam falando mal do presidente, como você pode pensar que nada está acontecendo. Nem nada vai acontecer com você. Mas há uma advertência do Espírito Santo através de Salomão, dizendo aqui, nem no teu leito amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto sobe o quê? Inveja aquelas pessoas que são ricas, e que o salmista combate esse assunto de forma tremenda, e Provérbios também. Algumas vezes está lá, eu queria ser com um Onassis da vida, entendeu? Senhor, se eu tivesse o dinheiro que um Ronaldinho desse, ou um Fenômeno tem, ou um desses atores, aí você não é rico. Mas no teu leito, você sozinho lá, todo rico é soberbo, é isso, é aquilo mais. Aí você começa a amaldiçoar, né? E tome cuidado com os irmãos. Deus dá riqueza a quem quer e Deus faz pobre a quem quer. Se somos pobres, precisamos estar contentes. Porque se fôssemos ricos, seríamos soberbos. Tem pobre mais soberbo do que rico. Mas aqueles irmãos que têm condição financeira, não olhe para eles com olhar de pedinte, nem demonstre para eles a sua fraqueza, nem a sua limitação, nem a sua necessidade. E a outra coisa, não amaldiçoe esses irmãos. Olha o carrão dele, ele passa por aqui, se bem que ele podia dar uma oferta para mim, irmão, tenha cuidado, tem que ter cuidado. Entende? Aí ele está dizendo aqui, vamos voltar ao texto, nem tampouco no mais interior do teu quarto rico, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz, e o que tem asas darei a notícia das tuas palavras. Olha que papagaio ridículo esse aqui. Está falando de coisa espiritual, irmão. Está falando de coisa espiritual. Então, quando tem aqui, pelo menos no ambiente, você percebe que estava falando aqui de uma posição muito forte ao que ele estava falando. Veio uma dor no braço terrível, e eu já tinha sentido isso alguns anos atrás, compartilhando a palavra. Eu sei que é oposição, porque mexe em coisas que estão aí e que precisam ser mexidas. O Senhor guarde cada um de nós aqui. Mas, irmão, tem coisas que estão no nosso coração que ninguém sabe, mas só que nós publicamos essas palavras no interior do nosso quarto, quando ninguém vê, mas esses seres espirituais veem. Eles não somente ouvem, eles dão notícia das nossas palavras. Por exemplo, você está aqui, uma jovem ou um jovem pode ser apaixonado por alguém, e você fica mencionando o nome dele no seu quarto, ou o nome dela no seu quarto, quando ninguém vê. E esse espírito aqui vai bater nas asinhas, olha, vamos lá bater a asinha lá. Aí chega lá naquela pessoa que você falou. E aí o que acontece? Parece ser invenção, mas irmão, esses irmãos, pode ser um incrédulo, acabam se envolvendo. Isso é sério, sério, muito sério. E a palavra eidolon, ídolo, também significa aparições.
Ou seja, você pode estar num lugar e você sentir uma presença e sentir cheiro de perfume, e um perfume sedutor. Repreenda, irmão. Repreenda, manda embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Então tem coisas aqui que está relacionado com o assunto de ídolo, que é muito mais do que meramente uma imagem de escultura. E João está dizendo aqui, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ídolo literalmente significa tudo que está diante de você. Eu posso ser um ídolo para alguém. Está amarrado mesmo. Entendeu? Alguns dizem assim, eu quero ser igual a dessa. Deus te livre dessa má hora. Entendeu? Seja, irmãos, deseje Cristo. Ame a Cristo. E tudo aquilo que é parecido com Cristo, você olha assim, parece. Mas é o Denorex. Parece, mas não é. Então eu prefiro ficar com Cristo. Então tem que ser dessa maneira, irmão. Então todas essas palavras que estão sendo faladas aqui por João, estão sendo faladas para criancinhas. E dentro dessas criancinhas eu também me coloco no conjunto. Por quê? Porque essas palavras, irmãos, são palavras de fundamento para o resto da nossa vida. Leiam João. Isso é tão tremendo. Olha só o que 2 João fala para a gente poder concluir aquilo que estamos ouvindo aqui. 12:12. 2 João só tem um capítulo. Versículo 5 diz assim: E agora, Senhora, peço-te, a Senhora aqui é a igreja, e agora, Senhor, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos, aqui aparece novamente tudo que João está falando. Se você olhar o que João está falando, tudo que João está falando é para que nós não sejamos enganados. Porque àquela altura do campeonato, os nossos irmãos naquele tempo eles estavam sendo enganados pelo judaísmo, pelo gnosticismo e por tantos ismos que tinham por ali. Pelo hedonismo, como o nosso irmão Jorginho também colocou. E por tantos ismos eles estavam sendo enganados, seduzidos. O livro de Hebreus é escrito nesse intervalo aí. Mas acontece algo terrível, irmãos, dentro do livro de Hebreus. O escritor de Hebreus tem que dizer, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Eles foram tão enganados que eles perderam o quê? A crença em Deus. Muitos daqueles que estavam ali se tornaram, irmãos, contra a verdade, de maneira que se tornaram ateus. E isso a gente não está imune nem isento. A vacina que nós temos é a palavra de Deus, é a unção que está dentro de nós. Por isso que aparece a palavra aqui várias vezes nesse texto de João, conhecer, saber, entender, várias vezes. Mais de 15 vezes aparece a palavra conhecer, saber outras tantas vezes. Irmão, é preciso saber, é preciso conhecer, é preciso se deter diante dessas verdades, é preciso gastar tempo para que a nossa mente fique saturada da verdade, entendeu? Desses assuntos relacionados a Cristo como Filho de Deus, ao Espírito Santo como Deus, ao próprio Filho de Deus como Deus, entendeu? Ao Pai, essas verdades que estão aqui. Isso é tão terrível, e o inimigo sabe disso. Olha o que é que João escreve aqui. Verso 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. E próprio João, dentro da sua primeira epístola, ele diz assim, se alguém, que nós precisamos provar os espíritos, eles procedem de Deus ou não. Se apresenta um espírito, você tem que perguntar a ele, você veio de onde? Ah, vim da parte de Deus. É? Você confessa que Jesus Cristo veio em carne? Não, então vai embora. Então volte para o seu Deus, porque não é o meu Deus. Porque o meu Deus, ele veio em carne. Amém. Entendeu? Nosso Deus veio em carne. Esse é o Espírito da verdade.
E olha o que João está falando aqui, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Verso 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Há um esforço do Espírito Santo unido a esse homem para que essas verdades chegassem até nós. Para que nós fôssemos livrados, irmão, do engano e do anticristo e de todo ídolo. Mas ele fala aqui, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Pode ser perdido. Tudo que estamos falando aqui e que foi falado ao longo de todos esses séculos pode ser perdido, irmão. Não se engane, não. Estamos vivendo esses dias onde as coisas têm sido perdidas. Mas aí tem outra coisa aqui que é interessante. Ele diz assim, mas realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Quem quer ser vencedor? Quem quer receber galardão? Mas se você se envolver com essas coisas do anticristo, do enganador, do ídolo, é João que está falando para receber completo galardão. E pode receber completo galardão, mas o galardão pode ser o quê? Cortado. Por que pode ser cortado? Porque se você ou eu, Senhor nos guarde, nos envolvemos com o espírito do anticristo, o espírito do engano, o espírito do eidolon, do ídolo. Então todas essas coisas são muito sérias, irmão. Então, a gente conclui dizendo o seguinte: para ter intimidade com Deus, precisa considerar todas essas coisas. Não existe como se converteu agora, irmão, estou lendo Watchman Nee, estou lendo Madame Guyon, estou lendo as eras mais primitivas da Terra, irmão. É um espetáculo. Minha vida lá, já discerno tudo. Tá. Meu irmão, se nós precisamos, exorto e encorajo vocês a se empregarem no que é fundamental. Isso aqui que estamos falando não é palavra alta, não. Isso aqui é palavra de fundamento. E fundamento para as criancinhas. Então, quem é criancinha aqui? Tem alguns adultos e jovens, graças a Deus. Entende? Mas aí o que acontece? Essas palavras precisam ser tomadas no nosso coração e precisamos guardar cada uma delas. Entendeu? Para quê? Para que nós não sejamos enganados, nem pelos anticristos, nem pelos enganadores, nem tampouco pelos falsos profetas, nem tampouco pelos ídolos, mas precisamos, como disse o João, vencer o anticristo, vencer os falsos profetas, vencer os ídolos, vencer o mundo. Amém? O Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Senhor, colocamos todas essas coisas em Tuas preciosas mãos. O Senhor possa separar o grão da palha, Senhor, no coração dos irmãos, no entendimento, e apenas permaneça, Senhor, aquilo que é Teu no coração dos Teus filhos. Cobre-nos com Seu sangue. Falamos de muitas coisas aqui que nos causam, Senhor, podem nos causar algumas coisas. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos guarde e nos livre, Senhor, de toda retaliação, de todo contra-ataque, Senhor, de tudo aquilo que falamos aqui, que expomos, que o Senhor nos guarde, Senhor. Te pedimos a Ti a Tua misericórdia, suplicamos a propiciação do Senhor sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos livrar de toda obra do mal, guardar-nos em Ti como tem nos guardado em todo esse tempo. E tudo que o Teu adversário, Senhor, que o Senhor sabe que prepara e tem preparado, o Senhor mesmo possa confundi-lo, envergonhá-lo, fazê-lo bater em retirada por caminhos de maneira que ele não encontre o caminho de volta. Que possa nos guardar aqui debaixo do Seu sangue e da autoridade do Seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa guardar também as nossas casas, os nossos familiares, a parte da nossa família que ficou lá, dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão indo e vindo, possa nos guardar de tudo, Senhor. E em tudo nós pedimos que o Senhor nos guarde
No precioso nome do teu Filho que te pedimos, em nome de Jesus.